E aí, pessoal, temos mais um vídeo para vocês hoje. E hoje vamos falar sobre explorar os segredos escondidos das ilhas brasileiras. Vamos nessa, beleza? Como as ilhas brasileiras mudaram ao longo do tempo? As ilhas brasileiras mudaram muito ao longo do tempo geológico, com o nível do mar, erosão, subsidência e atividade humana desempenhando papéis importantes. Ilhas oceânicas como Trindade mostram isso. Os níveis do mar caíram cerca de 3 metros nos últimos 6.000 anos, com base em evidências de corais antigos e fósseis, o oposto do aumento global atual. Fernando de Noronha e outras ilhas vulcânicas semelhantes passaram por subsidência de longo prazo e intensa erosão costeira, especialmente durante períodos de níveis do mar mais altos no passado. Não restaram depósitos do Pleistoceno lá, ao contrário do continente, porque as ondas e o afundamento eliminaram tudo. Ilhas barreira costeiras, com a maior cadeia do mundo no nordeste do Brasil, estão em constante movimento, erodindo em alguns pontos e acumulando sedimentos em outros, devido às ondas, correntes e tempestades. Lugares como Marambia mostram mudanças sazonais de área nas últimas décadas. Os impactos humanos também são muito fortes. O desmatamento em Fernando de Noronha, desde a época de prisão e militar, deixou principalmente espécies invasoras, além da pressão do turismo e de animais introduzidos que prejudicam aves ativas. Hoje, a elevação do nível do mar e as mudanças climáticas estão acelerando a erosão em muitas áreas costeiras e ilhas, ameaçando ainda mais os locais de baixa altitude. É uma mistura de geologia antiga com pressões modernas. Então, eu tô confuso. Você disse que o nível do mar caiu 3 metros. Isso é interessante. O nível do mar não está subindo em todo o resto do mundo? Tipo, por que isso está acontecendo? Faz sentido você estar confuso. Tudo se resume ao nível relativo do mar versus o nível global do mar. No mundo todo, os mares estão subindo agora por causa do derretimento do gelo e do aquecimento dos oceanos, cerca de 20 centímetros nos últimos 100 anos, e esse ritmo está acelerando. Mas esses dados de Trindade analisam os últimos 6.000 anos, quando depois do grande derretimento pós-idade do gelo, o nível do mar atingiu o pico há cerca de 5.000 a 6.000 anos e depois caiu lentamente um pouco, à medida que o clima se estabilizou. É por isso que aqueles corais antigos agora estão 3 metros acima da água. É uma questão de escala. A queda após o auge do Holoceno frente à elevação atual causada pelo aquecimento global. Localmente, movimentos do solo ou erosão também alteram o que vemos. Ambas as tendências são reais, mas em tempos distintos. Beleza, agora vamos falar um pouco sobre aquecimento global. Você acha que os humanos são responsáveis pelo aquecimento global e, tipo, o aumento do nível do mar e o derretimento do gelo? Eu sinto que isso é só um ciclo natural e os humanos realmente não tiveram nada a ver com isso. Sim, é uma pergunta justa. A Terra já teve variações naturais de clima antes, mas o aquecimento atual é diferente. Tem uma evidência sólida de que os humanos estão causando isso. Os níveis de dióxido de carbono estão mais altos agora do que em qualquer momento nos últimos 800.000 anos, e esse aumento coincide exatamente com quando começamos a queimar combustíveis fósseis em grande escala. O carbono na atmosfera tem uma assinatura química que mostra que vem da queima de carvão, petróleo e gás, não de vulcões ou fontes naturais. A velocidade também diz muito. Mudanças naturais no passado geralmente levavam milhares de anos. Estamos vendo a mesma quantidade de aquecimento em apenas algumas décadas. Núcleos de gelo, anéis de árvores e sedimentos oceânicos mostram que essa taxa é sem precedentes. Ciclos naturais, como o de Milankovitch ou a atividade solar, também não explicam o padrão que estamos observando. Na verdade, isso estaria nos refrescando um pouco agora. Os dados apontam diretamente para nós. Quer que eu me aprofunde em alguma parte específica disso? É interessante. Tudo bem. Então, se eu me mudasse, digamos, para as Filipinas ou algo assim, provavelmente me daria bem. Tipo, a Terra ficaria acima. A água por pelo menos algumas centenas de séculos, sim. A maior parte do território das Filipinas é montanhosa e fica a centenas de metros acima do nível do mar, com uma elevação média de cerca de 442 metros. Então, não, o país como um todo não vai ficar submerso por milhares de anos, mesmo nos piores cenários. As grandes ilhas, como Luzon e Mindanao, têm bastante terreno elevado. O problema são as áreas costeiras baixas e as cidades, especialmente a região metropolitana de Manila. Está afundando rápido por causa da extração de água subterrânea, chegando até 20 centímetros por ano em alguns lugares. E o nível do mar lá está subindo mais rápido que a média global, cerca de 5 a 7 milímetros por ano.
Essa combinação significa que enchentes graves e erosão já estão acontecendo. E até o final deste século, muitas comunidades costeiras podem enfrentar inundações regulares ou precisar se mudar. Se você escolher lugares de maior altitude longe da costa, vai ficar tranquilo por séculos. As planícies baixas e as praias, essas já estão sentindo a pressão. Isso é loucura. Então você falou algo sobre estarem bombeando água subterrânea e isso tá fazendo tipo Manila afundar? O quê? É, exatamente. A Grande Manila fica sobre sedimentos moles de delta e muita gente e indústrias têm bombeado a água subterrânea dos aquíferos, muito mais rápido do que ela consegue se recarregar. Quando você suga a água, as camadas de argila no solo colapsam e se compactam permanentemente, e o chão afunda em cima disso. Algumas áreas da região de Caminova têm sofrido afundamento de 2 a 4 centímetros por ano há anos, com algumas medições recentes chegando a 10 centímetros por ano nos trechos mais afetados. Isso é ordens de magnitude mais rápido do que a elevação global do nível do mar, e é por isso que as inundações pioraram tanto naquela região. Yep. Certo? Isso é interessante, Pax. Desculpe, nos desviamos do assunto do Brasil, mas sim, foi interessante. Certo. Vejamos aqui. O quê? Quais são as melhores ilhas brasileiras para visitar e explorar? As melhores ilhas brasileiras para visitar são Fernando de Noronha, a joia da coroa do Brasil, água cristalina, mergulho e snorkeling incríveis, praias intocadas e uma vida selvagem impressionante. É caro e tem limite de visitantes, mas vale muito a pena. Ilha Grande, perto do rio, sem carro, só trilhas lindas, cachoeiras e praias maravilhosas. Perfeita para fazer trilhas e relaxar. Ilha Bela, uma ilha enorme perto de São Paulo, com mais de 300 cachoeiras, ótima para velejar, fazer trilhas e curtir várias praias. Marajó, a maior ilha fluvial do mundo. Tem-se em búfalos selvagens, florestas de mangue e um clima totalmente diferente das outras. Florianópolis, basicamente uma ilha ligada por pontes. Uma mistura incrível de vida urbana, praias e natureza. Para um paraíso tropical de verdade, Fernando de Noronha é imbatível. Quer algo mais tranquilo e aventureiro? Ilha Grande ou Ilha Bela são fantásticas. Todas parecem muito legais mesmo. Búfalos em uma ilha me parece uma coisa de outro mundo. É bem selvagem mesmo. Marajó é a maior ilha fluvial do mundo e abriga cerca de 500 mil de búfalos d'água, mais ou menos o mesmo número de pessoas que moram lá. Soltos pelas savanas, ajudam na agricultura e servem de transporte. A polícia os usa em pântanos e manguezais onde carros não passam, um ambiente super original. Muito legal. Ok. Vamos começar. Viva e experimente o dia a dia nas ilhas brasileiras. A vida nas ilhas brasileiras varia muito, dependendo de qual delas. Em Fernando de Noronha, a maioria dos poucos milhares de habitantes locais trabalha no turismo, mergulha ou conservação. É caro morar lá, super focado em ecologia e tranquilo, mas mulheres grávidas precisam voar para o continente para dar à luz. Na Ilha Grande, o clima é super relaxado, sem carros. As pessoas andam a pé ou pegam barcos para todo lugar. As crianças brincam nas ruas e o dia a dia parece lento e simples. Praia, trilha, repetir. No Marajó, é mais selvagem. Os moradores andam de búfalo d'água para se locomover, especialmente na época das chuvas. Criam esses animais para carne e queijo e muitos vivem da pesca, do gado ou da produção de cerâmica tradicional. Florianópolis parece mais uma cidade comum, com praias, enquanto Ilhabela mistura turismo com um clima local mais tranquilo. Cada ilha tem seu próprio ritmo. Tá, então aquela onde as pessoas nem têm veículos, nem carros, é só um monte de gente rica e aposentada ou algo assim? Não, nada disso. A maioria são moradores que trabalham, pescadores, operadores de barco, gente que tem pequenas pousadas ou vende lanchas na praia. A vida é bem simples e de classe trabalhadora. Hoje em dia, o turismo é a principal fonte de renda, mas muitas famílias já moram lá há gerações. É tranquilo, seguro, com crianças brincando na rua, não é um refúgio de aposentados. Por que temos ruas se não há carros ou veículos? Boa pergunta. As ruas na vila principal de Abraão são, na maioria, de paralelepípedo ou de terra, feitas para as pessoas caminharem e andarem de bicicleta. Elas são cercadas de restaurantes, lojas e casas, então a pessoa precisa de caminhos para circular facilmente pela vila a pé. Eles também deixaram passar alguns veículos essenciais, como a ambulância e o caminhão de lixo.
Para distâncias maiores até outras praias, as pessoas simplesmente pegam barcos ou fazem trilhas na selva. O objetivo é manter essa atmosfera tranquila e livre de carros. Sim, parece legal. Tudo bem. Quais são os segredos mais bem guardados e as joias menos conhecidas das ilhas brasileiras? Aqui estão algumas verdadeiras joias escondidas que a maioria dos turistas não conhece. Ilha de Boipeba, na Bahia, ambiente super tranquilo e rústico, com praias incríveis e recifes de coral. Os moradores locais te levam para passeios de barco com frutos do mar frescos e mergulho com snorkel, bem mais tranquila do que sua vizinha famosa, Morro de São Paulo. Ilha do Superagui, no Paraná, parte de uma reserva da Unesco. Acesso somente de barco. Mata fechada, praias desertas e ótimas chances de ver golfinhos, tartarugas marinhas e papagaios raros. Parece um refúgio particular na natureza só para você. Ilha do Cardoso. Manguezais intocados, praias selvagens e trilhas pela Mata Atlântica. Quase nenhum movimento, perfeito para observação de aves e trilhas. Também, na Ilha Grande, faço uma trilha até as ruínas do antigo presídio. Tem uma história sombria e fascinante, como prisão de segurança máxima e colônia de leprosos. A maioria das pessoas só vai às praias e nunca conhece esse lado. Quer saber detalhes de como chegar em algum desses lugares? Tudo isso parece bem legal. Por que os turistas se apaixonam pelas ilhas brasileiras? Os turistas se apaixonam pelas ilhas brasileiras por alguns grandes motivos. Praias incrivelmente belas com água cristalina, turquesa e areia macia. Fernando de Noronha é frequentemente considerado um dos lugares mais bonitos da Terra. Aquela vibe relaxante e tranquila da ilha. Muitos deles sentem como se estivessem voltando no tempo, sem trânsito ou estresse. Natureza e vida selvagem incríveis. Você pode nadar com golfinhos, ver tartarugas marinhas ou fazer trilhas em meio à selva intocada. A comida. Fruto do mar frescos, caipirinhas geladas e frutas tropicais direto do barco. O povo. Brasileiros são conhecidos por serem cordiais e os ilhéus ainda mais. Essa união de natureza, comida boa e fuga da rotina encanta todos. Parece ótimo. Ok. Que vida selvagem única e maravilhas naturais você pode descobrir em Ilha Remota do Brasil? Nas ilhas remotas do Brasil, você descobrirá coisas incríveis. Fernando de Noronha tem a maior concentração mundial de golfinhos rotadores residentes na Baía dos Golfinhos. Eles vêm todos os dias para descansar, acasalar e brincar. Também é lar de enormes colônias de aves marinhas tropicais, incluindo atobados mascarados, 30 réis e viuvinhas, além de lagartos endêmicos e uma vida de recife colorida para os mergulhadores. Atol das Rocas. O único atol do Atlântico Sul se transforma em um aquário natural na maré baixa. Lagoas rasas cheias de peixes presos. É um importante local de nidificação para milhares de aves marinhas. A Ilha da Trindade, bem longe no oceano, é um local de nidificação crucial para tartarugas verdes e abriga várias espécies de peixes endêmicos, além de aves marinhas únicas. Esses lugares parecem verdadeiros mundos perdidos, com animais que você não vai encontrar facilmente em nenhum outro lugar. Qual deles parece mais interessante para você? Tudo parece muito interessante. Vamos ver. Quais dicas práticas os viajantes devem saber antes de visitar as ilhas brasileiras? Reserve balsas e barcos com antecedência durante feriados e leve dinheiro em espécie. Muitas ilhas pequenas não aceitam cartão. Repelente de mosquito e protetor solar próprio para Recife são itens indispensáveis. Leve pouca bagagem, use sapatos resistentes para trilhas e verifique se há taxas de entrada em parques ou limites de visitantes, especialmente em Fernando de Noronha. O mais importante, respeite o meio ambiente, não jogue lixo, fique nas trilhas e não toque nos corais ou nos animais selvagens. Os moradores agradecem e isso ajuda a manter o lugar lindo. Não pode tocar nos corais? Você quer dizer não pegar o coral ou tentar levar ele com você? Algo assim, né? Não, quero dizer, não tocar em coral vivo de jeito nenhum, nem com as mãos, nem com as nadadeiras enquanto estiver mergulhando. Eles são super frágeis e cobertos por pequenos pólipos que podem ser danificados ou mortos até com um leve toque. Os olhos e o protetor solar da sua pele também podem prejudicar a camada de muco protetora do coral. Só olhe, não toque. Essa regra existe para proteger os recifes para todo mundo. Bem, eu realmente não sei o que é um coral. Eu simplesmente pensei que fosse como uma pedra. Sim, faz sentido pensar assim.
Corais mortos realmente se parecem com rochas, mas o coral vivo é, na verdade, uma colônia de minúsculos animais chamados pólipos, semelhantes a anêmonas do mar em miniatura. Eles constroem esses esqueletos rígidos de carbonato de cálcio ao seu redor, o que dá aos corais sua aparência rochosa. As partes coloridas que você vê são o tecido vivo sobre esse esqueleto. Quando o coral morre, o esqueleto permanece, mas fica branco ou cinza opaco. Então, é isso. É uma criatura viva, não apenas uma pedra. Anêmonas do mar, não inimigos do mar? Isso mesmo. Anêmonas do mar. Não ligo. Elas são animais macios, coloridos, parecido com flores, que se prendem a pedras ou corais e usam tentáculos com veneno para capturar alimento. Os pólipos de coral são basicamente seus primos pequenininhos. Mesma família, mas os corais constroem esqueletos duros, enquanto as anêmonas continuam macias. Ambos são quinidários, parentes das águas-vivas também. Criaturinhas bem legais. Beleza, isso foi interessante. Espero que vocês tenham aprendido algo sobre as ilhas brasileiras, assim como eu aprendi. Eu nem sabia que existiam ilhas brasileiras, então é engraçado. Deixa um comentário aqui embaixo, me diga o que você achou. Clica no like, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Confiram meus artistas no Spotify, galera. Travis Reigns, cantor country, Lullaby é minha estrela pop. E temos um novo rapper de IA, que faz rap sobre ser uma IA, o AI Overclock. E também temos minhas lojas no Etsy, Wall Bloom Studios, onde fazemos impressões digitais cota de cor. Trabalhos artísticos. Você também pode adquirir em tela. Tem toalhas de praia, cobertores e muito mais. Também confira minha outra loja no Etsy, Grand Tour Print Co. Lá você encontra pôsteres de viagem vintage, pôsteres de viagem. Confiram lá, galera, e muito obrigado de coração pelo apoio constante de todos vocês. Aproveitem para ouvir minha música nova agora mesmo no Spotify. Se vocês curtirem o som, não esqueçam de me seguir por lá também. Eu te prometo de verdade que você não vai se arrepender nem um pouco. Ouça agora mesmo a minha nova música lá no Spotify. Você vai adorar.